E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura do nosso plano de leitura oral da Bíblia. O meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler do capítulo 5 ao capítulo 10 de Isaías, tá bom? Hoje a gente está fazendo 278 dias que começamos esse plano de leitura e também é o nosso segundo dia aqui lendo Isaías, tá bom? Se você quiser participar do plano de leitura, pelo menos a leitura aí de Isaías, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos ou as postagens saírem, tá bom? Apesar de eu ter falha um pouquinho. Enfim, agora a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concede poder ler a Tua Palavra e pedimos em nome de Jesus. Espírito Santo, vem nos ensinar, que a gente venha aprender muito aqui nesta manhã ou neste momento que estamos lendo. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos e te agradecemos. Amém. Então, bora lá, pessoal. Na leitura anterior, a gente parou no versículo 26 do capítulo 5. Ou no capítulo 25 do capítulo 5. Então, hoje a gente vai começar no versículo 26, tá bom? Que é a continuação do título anterior. Que é a culpa e o julgamento de Judá. Versículo 26 do capítulo 5. Ele enviará um sinal a nações distantes. Assobiará para os que estão nos confins da terra. Eles virão correndo. Não se cansarão, nem tropeçarão, ninguém descansará, nem dormirá. Nenhum cinto estará solto, nenhuma correia de sandália se arrebentará. Suas flechas estarão afiadas, seus arcos prontos para a batalha. Os cascos de seus cavalos soltarão faíscas, as rodas de seus carros girarão como um turbilhão. Rugirão como os leões mais fortes. Rosnarão e se lançarão sobre suas vítimas, e as levarão embora. Ninguém poderá livrá-las. Naquele dia rugirão sobre suas vítimas, como ruge o mar. Se alguém olhar por toda a terra, só verá trevas e aflição. Até a luz será obscurecida pelas nuvens. Pronto, agora a gente vai para o capítulo 6, que tem o título A Purificação e o Chamado de Isaías. Versículo 1 do capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me a mim. Ele disse: Vá e diga a este povo: Ouça com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos. Não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: Até que as cidades fiquem vazias, e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora, e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Pronto, irmãos. Versículo 13 terminamos o capítulo 6. Agora a gente vai para o capítulo 7, que tem o título Mensagem para Acais. Versículo 1 do capítulo 7. Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria,
e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: pegue seu filho, Sear-Jazube, e vá encontrar-se com o rei Acás. Ele estará no final do arqueduto, que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava roupa. Diga a Acás que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas duas brasas apagadas, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem: atacaremos Judá e a conquistaremos. Então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor soberano, o Senhor soberano: essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte que sua capital Damasco, e Damasco não é mais forte que seu rei Rezim. Quanto a Israel, em 65 anos será esmagada e completamente destruída. Israel não é mais forte que sua capital Samaria, e Samaria não é mais forte que seu rei Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 10, que tem um título: depois o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acás: peça ao Senhor seu Deus um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acás, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova desse modo. Então o profeta disse: ouça bem, descendentes de Davi. Não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência de meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel. Pois antes de a criança chegar a essa idade, as terras dos dois reis que vocês tanto temem ficarão desertas. Então o Senhor trará sobre vocês sua nação e sua família, coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Assíria. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar o exército do sul do Egito e o exército da Assíria, e eles os cercarão com enxames de moscas e abelhas. Virão em grandes multidões e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinhos. Naquele dia o Senhor alugará uma navalha que virá de além do rio Eufrates, o rei da Assíria, e a usará para raspar tudo, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia o camponês terá sorte se lhe sobrarem uma vaca e 2 ovelhas. Ainda assim haverá leite suficiente para todos, pois restarão poucas pessoas na terra. Comerão coalhada e mel até ficarem satisfeitos. Naquele dia, os vinhedos prósperos que hoje valem 1000 peças de prata se tornarão terrenos cheios de espinhos e mato. Toda a terra ficará coberta de espinhos e mato, e será uma região de caça cheia de animais selvagens. Ninguém irá às encostas férteis das colinas, onde antes cresciam jardins, pois estarão tomadas de espinhos e mato. Ali bois e ovelhas pastarão. Pronto, meus irmãos, no versículo 25 nós terminamos o capítulo 7. Agora a gente vai para o capítulo 8, que tem o título A futura invasão à Síria. Versículo 1 do capítulo 8. Então o Senhor me disse: faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome: Maer Shalal Hashbaz. Pedi ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Jeberequias, 2 homens conhecidos por sua honestidade, que fossem testemunhas do que fiz. Então deitei-me com minha esposa, e ela ficou grávida, e deu à luz um filho. E o Senhor disse:
dê-lhe o nome Maer Shalal Hashbaz, pois antes que esse menino tenha idade suficiente para dizer papai ou mamãe, o rei da Assíria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Mais uma vez o Senhor falou comigo e disse: meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, que fluem suavemente. Contudo, eles me rejeitaram e agora se alegram com o que acontecerá aos reis Rezim e Peca. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates, o rei da Assíria com toda a sua glória. A inundação fará transbordar todos os seus canais e cobrirá Judá até o pescoço. Abrirá as asas e submergirá sua terra de um extremo ao outro. Ó Emanuel, reúnam-se nações e fiquem aterrorizadas. Prestem atenção, todas as terras distantes. Preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Sim, preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Convoquem conselhos de guerra, mas de nada adiantará. Desenvolvam estratégias, mas não terão sucesso, pois Deus está conosco. Agora a gente vai para o versículo 11, que tem um novo título, que é Chamado para confiar no Senhor. Versículo 11 do capítulo 8. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Disse ele: não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro. Mas para Israel e Judá, ele dará pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão, e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó. Porém nele minha esperança. Eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal e advertência para Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Talvez alguém lhe diga: vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Pronto, meus irmãos, versículo 22, terminamos o capítulo 8. Agora a gente vai para o capítulo 9, que tem o título Esperança no Messias. Versículo 1 do capítulo 9. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados. Servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 8, que tem o título
a ira do Senhor contra Israel. Versículo 8 do capítulo 9. O Senhor se pronunciou contra Jacó. Seu julgamento caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel e de Samaria, que falaram com tanto orgulho e arrogância, logo ficaram sabendo. Disseram: no lugar dos tijolos quebrados de nossas ruínas, colocaremos pedras trabalhadas, e no lugar das figueiras bravas derrubadas, plantaremos cedros. O Senhor, porém, trará os inimigos de Rezim contra Israel, e extinguirá seus adversários. Os sírios do leste e os filisteus do oeste mostrarão suas presas e devorarão Israel. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar, pois mesmo depois do castigo, o povo não se arrependerá. Não buscará o Senhor dos exércitos. Portanto, em um só dia, o Senhor destruirá a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Os líderes de Israel são a cabeça, os profetas mentirosos são a cauda. Pois esses líderes enganaram o povo e o conduziram pelo caminho da destruição. Por isso o Senhor não se agrada dos jovens, nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos. Pois todos são hipócritas, perversos, todos falam tolices. Mesmo assim a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar. Essa maldade é como um incêndio no matagal, consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques e faz subir nuvens de fumaça. A terra ficará ressecada por causa da fúria do Senhor dos exércitos. O povo servirá de lenha para o fogo, e ninguém poupará sequer seu irmão. Atacarão o vizinho à direita, mas continuarão com fome. Devorarão o vizinho à esquerda, mas não se saciarão. Por fim, comerão os próprios filhos. Manassés se alimentará de Efraim. Efraim se alimentará de Manassés. Ambos devorarão Judá. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Pronto, meus irmãos, no versículo 21 terminamos o capítulo 9. Agora a gente vai para o capítulo 10, que é a continuação aí do título A ira do Senhor contra Israel. Versículo 1 do capítulo 10. Que aflição espera os juízes injustos e os que decretam leis opressoras. Não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados de meu povo. Exploram as viúvas e tiram proveito dos órfãos. O que farão quando eu os castigar, quando trouxer de uma terra distante calamidades sobre vocês? A quem pedirão ajuda? Onde seus tesouros estarão seguros? Serão levados como prisioneiros ou ficarão caídos entre os mortos. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Amém, meus irmãos. No versículo 4 nós terminamos a nossa leitura diária de hoje, tá bom? Como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria, e que em nome de Jesus a gente vai se ver amanhã para a gente dar continuidade à nossa leitura anual da Bíblia, tá bom? Então, tchau, valeu, paz do Senhor, e aquele abraço. Um excelente dia.